Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Mika e hoje eu vim fazer um resumo dos últimos livros que eu li. Fazia tempo que eu não trazia esse tipo de vídeo pra vocês, que é reunir todas as minhas últimas leituras e trazer uma mini resenha pra vocês com a sinopse e a minha opinião super breve e sucinta. E eu confesso que deixei sim acumular um pouco, porque eu tava lendo muito pouco, principalmente por causa do casamento, né? Foi bem conturbado. Mas eu tenho certeza que vários dos livros que eu vou citar aqui, eu já citei em algum outro vídeo aqui do canal. Então, conforme eu for citando as leituras que eu fiz, se tiver algum vídeo sobre eles aqui, eu vou deixar aqui linkado nos cards para quem tiver interesse em conhecer mais as histórias. E no mês de outubro eu li 8 livros, mas eu não vou falar sobre todos eles, justamente porque eu já citei em vídeos anteriores aqui, senão vocês vão ficar muito cansados e falando que eu sou repetitiva. Então, antes de a gente começar a papear sobre essas histórias, eu peço para vocês se inscreverem neste canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, já se inscreve, ajuda a gente a chegar a 7 mil inscritos. Deixa aí o like também se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de update. E já deixa aqui também nos comentários quais foram os livros que vocês leram no mês de outubro, qual foi o livro mais marcante do mês pra você. Vou começar então com o único livro que foi 5 estrelas, que na verdade é uma releitura, que é A Voz de Asher, da Mia Sheridan. Esse livro aqui, pra quem não sabe, já foi publicado aqui pela editora Arqueiro como A Voz do Arqueiro. Ele faz parte da série Os Signos do Amor, mas infelizmente foi cancelada na época que estava sendo lançada por não ter tido o retorno que a editora esperava. Mas a editora Charme fez tudo, foi lá e comprou os direitos, então eles vão lançar alguns livros dessa série. Eu não sei se vão ser todos, mas eu acho que sim, tá? E o livro que eu tava mais ansiosa pra ler era justamente A Voz de Asher, porque eu tinha lido ele antes, tinha favoritado, não lembrava muito bem sobre a história em si, mas sabia que eu tinha gostado muito e eu queria reler ele com essa nova edição. Então eu comprei o livro, esperei chegar. Mais uma vez, foi um livro 5 estrelas, amo a forma como a Mia trabalha os personagens, os traumas dele e principalmente o romance, porque essa autora escreve maravilhosamente bem. Aqui nós vamos conhecer a Bri, uma mulher que sofreu ali com uma grande tragédia, uma grande perda. O pai dela faleceu de uma forma muito trágica e ela não consegue seguir em frente. Então, para isso, ela resolve mudar de cidade e ir para Pelion, uma cidadezinha bem pequena. E lá ela vai passar um tempo, né, procurando ali se reconstruir. E no dia a dia, a Bri, ela vai se inserindo na dinâmica dessa cidade, vai conhecendo os moradores locais ali. E ela acaba então se deparando com Asher, um homem de 23 anos que tem uma história muito sofrida, muito trágica também, tanto quanto ela. Ele perdeu seus pais em um trágico acidente e nesse mesmo dia ele também acabou perdendo a sua voz, então ele não pode falar. Desde então ele foi criado por um tio, né, por seu único parente próximo, mas esse tio era um tanto excêntrico, ele tinha algumas questões mentais, então ele foi criado de uma forma um tanto não convencional, isolado de todos na cidade, sem amigos, então ele cresceu uma pessoa um tanto reservada, que ninguém conhece de fato e até mesmo se comunicar com ele justamente porque ele não pode falar. E a Bri, coincidentemente ou não, ela sabe falar a língua dos sinais, porque o pai dela era surdo, então ela se comunicava com ele dessa forma. E é assim então que ela vai começar a conversar com o Asher. Ela vai entrar ali na vida dele, tentando fazer com que ele saia da sua concha, se tornando uma grande amiga, uma forte aliada a ele, em meio aí várias turbulências que vão acontecer em sua vida. Se você já leu algum livro da Mia, você sabe que ela realmente arrasa nas histórias dela, na emoção, ela traz muito drama, mas a carga emocional é o que realmente chama a nossa atenção nos livros dessa autora, porque ela desenvolve muito bem toda essa parte. Então, um livro que vai conversar muito com você, que vai te deixar pensando muito a respeito, né, do tema. E o que eu gosto mais desse livro é o romance, o relacionamento deles. Inicialmente é uma coisa meio que de codependência. O Asher, ele depende muito da Bri. Ele vê nela ali como uma janela de escape, né, uma pessoa que mostra pra ele o que ele tá perdendo, que tá tentando trazer ele, né, pra sociedade. E a Bri quer ser essa pessoa, ela quer ser a pessoa que ajuda o Asher. E ela tá no direito de fazer isso, mas isso meio que gera uma certa dependência emocional muito grande entre os dois. E a autora vai trabalhar isso ao longo desse livro, com esse relacionamento que é muito lindo de acompanhar. São tantas declarações de amor, gente, tão bonitas, assim. É muito natural o relacionamento deles, é muito bonito, mas eles terão vários percalços, né, porque estamos falando de 2 personagens, cada um tem o seu próprio trauma que precisa superar, né, que precisa ir lidar. Assim como na primeira vez que eu li, eu amei o livro,
livro, dei 5 estrelas pra ele porque é uma história que ainda continua me marcando, apesar de eu não ter chorado tanto quanto na primeira vez. E eu recomendo muito vocês conhecerem, tá, gente? Porque é um livro muito, muito bom mesmo, assim, maravilhoso, e é uma história que com certeza também vai te impactar se você gosta de romance, de drama e de se emocionar. Agora, uma vibe totalmente diferente do livro anterior, eu li também Angélica Frankenstein em busca do seu par ideal. Esse livro aqui é uma espécie de releitura do clássico Frankenstein, focado em uma possível existência de uma irmã mais nova do Victor Frankenstein, que é o cientista que criou a criatura, e ela resolve usar da mesma ideia do seu irmão mais velho e criar o seu homem ideal, o homem perfeito para ela, porque ela tá numa sociedade ali em 1700 e pouco, e ela é muito à frente do seu tempo, e querendo ou não, isso não chama muita atenção de seus pretendentes. Como a Angélica é uma jovem muito solitária, que cresceu somente com o irmão, e o irmão vai se casar, ela percebe que ou ela arranja um rumo para ela tomar na vida dela, ou ela vai ficar pra titia, ela vai acabar ficando sozinha, coisa que ela não quer. Então ela vai em um necrotério e busca literalmente pelas partes do seu homem ideal. Então ela vai escolher aí um corpo mais robusto, um rosto mais bonito, apessoado, ela literalmente escolhe tudo. E como no passe de mágica, esse homem volta à vida e ele vai ser apelidado de Will. Só que para a tristeza da Angélica, ele não tá morrendo de amores por ela como ela imaginou que fosse acontecer. Muito pelo contrário, o Will, ele tá muito focado em tentar descobrir quem ele era no passado, quem foi o homem que ele foi, e ele quer descobrir justamente isso. Então, com a ajuda da Angélica e seu irmão Victor, eles embarcam nessa aventura para tentar descobrir mais a respeito do passado dele. E nesse meio tempo, a Angélica vai fazer de tudo para poder chamar a atenção dele e fazer com que ele se apaixone por ela. E aí o que a gente se pergunta nessa história é se esse relacionamento vai dar certo, né? Porque estamos falando de um homem que é morto-vivo, tipo meio que um zumbi. Será que ele é capaz de ter sentimentos? Será que ele vai conseguir manter esse corpo durante muito tempo? São questões aí que a autora ela vai abordar, mas de uma forma muito irônica, muito divertida e bem diferente, assim, do que eu já li ou do que eu tô acostumada. Eu já vou deixar bem claro que esse livro aqui vai ser muito ame ou odeie. Eu acho que você tem que comprar muito bem a história que a autora quer te vender, tá? Porque é um livro que não se encaixa em nenhum estereótipo. Ele não é romance de época, também não é comédia romântica, mas ele traz esses traços. Também tem a questão de ser uma releitura. Então, assim, é uma coisa bem diferente, bem nova que a autora resolveu explorar. E no meu caso, deu super certo. Eu achei bem divertido, gostei muito do crescimento dos personagens, principalmente da Angélica, porque inicialmente ela é uma jovem muito frívola, mas depois ela vai percebendo que ela precisa colocar as suas energias em outras coisas também, que podem ser boas para a sociedade, né, tendo o dinheiro que ela tem, porque ela é de uma família rica. E eu confesso que eu torci muito pros dois, sabe, pro Will e ela ficarem juntos. Até chorei no final, com medo de algo acontecer, porque a autora, ela deixa esse suspense mesmo. Então, assim, se você quer sair da zona de conforto, ler algo totalmente inesperado, vocês vão gostar muito de Angélica Frankenstein em busca do par ideal. Li também o livro Young Adult, esse aqui foi uma das minhas últimas leituras, que é Te Vejo Ontem, da Rachel Lynn Solomon. Ele lembra bastante a outra capa do livro dela, apesar de serem histórias paralelas, tá? Então você não precisa ler um para poder ler o outro, vocês podem ler independentemente. E essa história, ela vai trazer um pouco de ficção científica, tá, gente? Porque aqui a gente vai perceber que os personagens estão em um loop temporal, ou seja, eles vão reviver o mesmo dia infinitas vezes, até que eles consigam sair dessa situação. Aqui, então, a gente vai conhecer a Barrett Bloom, uma adolescente que acabou de sair do ensino médio e está ansiosa para começar o primeiro dia na faculdade. E a experiência da Barrett no ensino médio não foi tanto legal, porque ela era da equipe do jornalismo da escola e ela descobriu uma situação que fez ela escrever uma matéria, e essa matéria acabou destruindo aí alguma chance de pessoas irem para a faculdade. Então ela basicamente se tornou inimiga número 1 dessa escola, todo mundo começou a fazer bullying com ela, e isso também foi se desdobrando em outras situações que acabaram traumatizando essa garota e fazendo com que ela queresse esquecer o ensino médio e viver ali uma nova vida, uma nova oportunidade. Então você imagina ali a animação que ela tá no primeiro dia de aula para poder fazer amigos, já que ela não tem, conhecer novas pessoas e deixar essa situação incômoda para trás. Mas acontece é que tudo vai por água abaixo, porque esse primeiro dia é extremamente ruim, tipo, tudo que podia dar de errado deu. Ela acaba sendo humilhada por um garoto da aula de física que ela nem conhece. A entrevista que ela faz para poder trabalhar no jornal ali da faculdade não é muito boa, e para piorar, ela acaba colocando acidentalmente fogo em uma fraternidade. Você imagina o desespero da Barrett quando a sua chance de recomeçar, de ter um pé direito aí, fazer amizade, já vai diretamente para o ralo. Tudo que ela quer é dormir e esquecer que esse dia aconteceu. E esse sonho acaba acontecendo quando no dia seguinte a Barrett vai descobrir que ela tá revivendo a mesma situação. E como em
em outros livros e filmes com esse tipo de plot, a personagem ela precisa descobrir uma forma de quebrar esse sistema, né, de tentar sair dessa situação. E é assim que ela vai conhecer o Miles, que é justamente esse garoto da aula de física que humilhou ela, que ela vai descobrir que também está nesse loop temporal, mas muito mais tempo do que ela. Então ele estava preso bem antes dela estar presa. Mesmo que esse primeiro contato entre eles não tenha sido muito legal, eles vão ter que trabalhar juntos, eles vão testar várias teorias, tanto de física até mesmo fazer coisas assim, loucuras impensadas, para poder sair, né, desse loop aí. E é justamente nesse meio tempo, na convivência entre eles, que um possível romance vai começar a desabrochar. Diferente do primeiro livro, que é o Hoje, Depois, Amanhã, que mesmo sendo um livro adolescente, assim como esse, é um livro tecnicamente mais leve, esse daqui eu acho que ele tem um pouco mais de gatilhos, tá? Ele traz um pouco mais de profundidade, porque ele vai falar sobre o bullying que a Barrett sofreu aí no ensino médio, que é uma coisa que realmente traumatizou ela, deixou ela muito magoada e com várias feridas profundas a respeito disso. Então é algo que ela vai tentar se curar aí ao longo dessa história, que inclusive pesa muito sobre os ombros dela, e a autora ela vai trabalhar isso de uma forma bem delicada, muito sensível e super natural. E também tem outra questão, que é o plot ali do Miles, porque ele tem ali uns problemas pessoais que a autora também vai abordar aqui. Então eu já acho que esse livro se diferencia do outro dela, justamente porque ele é mais profundo. Mas eu confesso pra vocês que eu achei a parte do loop um pouquinho chatinha, sabe? Porque eles ficam muito tempo mesmo nesse looping temporal. Então eles testam muitas teorias, eles fazem um monte de coisa pra tentar quebrar esse padrão e nada funciona. Então assim, as situações elas vão ficando um pouco cansativas em algum momento, sabe? O meio dele fica um pouquinho chatinho. E a autora ela traz essa parte da ficção científica justamente pra tentar explicar aí algumas situações que vão acontecer no enredo. Claro que ela não se aprofunda muito, até porque, né, estamos falando de um livro de romance jovem adulto, não é o foco mesmo da autora. Mas se isso for pra ter o palco de fundo do relacionamento dos personagens, eu acho que super casa, e aqui ela foi muito feliz. Eu gostei demais da relação do Miles e da Barrett, como é desenvolvida. E também é de forma muito lenta e gradual. Inicialmente eles não se gostam, né? Eles têm uma péssima impressão um sobre o outro, mas depois eles vão começando a se tornar amigos e depois eles começam a se apaixonar. Eles são completamente opostos, eles têm personalidades muito distintas, mas eu acho que é isso que também chama a nossa atenção justamente para esse relacionamento, porque um complementa o outro, né? A Barrett ela é mais sarcástica, ela é mais divertida, eu super me identifiquei com ela desde o início, gostei muito mesmo dela. Já o Miles, ele é mais reservado, ele é muito mais tímido, ele tem mais segredos. Então assim, eles são aquela dupla que aparentemente vai dar errado, mas depois dá super certo. E eu amei o relacionamento deles, achei super fofo de acompanhar. Também fiquei com o coração na mão no final, mas a autora Rachel Lynn sabe escrever um livro muito bem. Fiquei super presa e indico muito mesmo vocês lerem esse livro se vocês gostam de jovem e young adult, que traz um pouco dessa parte de ficção científica. Vocês vão se divertir bastante com a leitura de Te Vejo Ontem. E uma das minhas últimas leituras que eu também quero indicar pra vocês é A Taste of Torments, da Stacey Tremblay, que é o primeiro volume de uma trilogia de romance sobrenatural com academia. Então os personagens estão aí em colégio e são personagens adolescentes. Se você já leu Zodiac Academic e gostou bastante da história, mas que é algo mais leve, porém nos mesmos moldes, você vai gostar muito dessa indicação. Infelizmente, esse livro não tem previsão de lançamento aqui no Brasil, porém eu fiquei ouvindo aí algumas pessoas que talvez alguma editora vai trazer pra cá. E a história é basicamente sobre a Candice, uma jovem que acaba de perder a sua irmã de uma maneira super trágica, e ela acredita que a sua irmã foi assassinada. Isso porque semanas antes da sua irmã morrer, ela estava escrevendo ali no seu diário que ela tinha um namorado misterioso e que esse namorado iria ajudá-la a ascender, a se tornar poderosa. E a família da Candice é uma família de humanos, então existem poucas chances de uma pessoa humana se tornar poderosa. E a Candice então começa a suspeitar que talvez seja esse namorado misterioso da sua irmã que tenha a assassinado. E esse suspeito está matriculado na academia Shadow Hills, que é uma escola exclusiva para seres sobrenaturais. Mesmo ativamente não querendo fazer parte desse mundo, para que a Candice possa encontrar o verdadeiro culpado da morte da sua irmã, ela vai precisar se matricular na escola e basicamente fazer amizade com o inimigo. O plano dela é ficar ali e coletar informações a respeito dos seres mais poderosos que estudam na escola, já que, como falei para vocês, existem poucas pessoas, poucos seres que são capazes de ascender um ser humano. Mas o que Candice não contava é que Gerald Blackthorne, o príncipe demônio, iria querê-la ajudar nessa empreitada. O Jerry e a
Candace já foram amigos na infância, eles brincavam juntos, mas quando ele acabou acidentalmente revelando a sua verdadeira face a ela, mostrando sua forma demônio, isso acabou rompendo a amizade entre eles, fazendo com que a Candace nunca mais tivesse contato com seres sobrenaturais, justamente porque ela é humana e não se sentia segura ao lado deles. Mais 3 anos se passaram e eles se reencontram novamente, então ele tá querendo ajudá-la nesse plano. É por isso que o Jaron tem a brilhante ideia de fingir que ele e a Candace estão namorando e estão em um relacionamento sério, para que ela possa ter contato e acesso a outras áreas ali que ela não teria contato sendo apenas uma humana. Então ele vai usar aí desse namoro falso para protegê-la e também para abrir portas para ela. Mas é aquela coisa, né, gente? Relacionamento falso sempre requer aquele teatrinho ali, algumas atitudes, e vão ser justamente essas atitudes que vão mexer com o coração da nossa protagonista, fazendo com que ela fique bastante balançada sem saber se deve confiar no Jaron ou não. Como esse primeiro livro de uma trilogia, ele é bastante introdutório, então não tem muitas respostas, tá? Um dos vilões ali é revelado no início, mas aparentemente é só a ponta do iceberg, então a autora ainda preparou muitas outras coisas para acontecer nessa história, e a gente vai acompanhar o dia a dia dessa protagonista na escola, tendo as suas aulas, tentando conseguir ali informações, mas o que mais gostei aqui, o que mais, assim, me saltou os olhos foi o relacionamento dela com o Jaron, porque tecnicamente eles já foram amigos, eles já se conheceram. Acontece que a Candace, ela não gosta de se sentir vulnerável, ela não gosta de saber que ela é uma das poucas humanas ali do colégio. E o Jaron é um príncipe demônio, então ele tem muito poder, ele é o rei da escola. E essa é uma coisa que acaba pesando muito na relação dos dois, porque ela acaba não se entregando totalmente a ele, justamente porque ela não quer se sentir vulnerável, ela não quer depender só do poder dele, da segurança dele. Ela quer ser suficientemente capaz dela mesma se proteger. E se você gosta de boy cadelinha, gente, que, sabe, tipo assim, toque nela e eu te mato, aquele que se apaixona primeiro, cara, vocês vão amar o Jaron. Quando ele aparece, você já sente que ele gosta da Candace, mas ela é a única que não consegue ver isso, não consegue enxergar. E ele tem várias atitudes aí ao longo do livro que reafirmam esse sentimento. Mas mesmo assim, amei a interação desses dois personagens, adorei ele. A forma como ele se apresenta na história também é muito envolvente. Quero saber mais sobre os segredos que ele esconde também. Ah, e é slow burning, tá, gente? Então, assim, eles demoram muito mesmo pra se mover. Eles vão fingir, mas é aquela coisa bem lenta, sabe? Onde eles vão demorar um pouquinho mais pra fingir um beijo. Enfim, daquele jeito que vocês já sabem. Se você gosta de fantasia, meio que puxada pro monster romance, mas nem tão monster assim, com essa parte de academia, com certeza vocês vão gostar desse livro. Eu amei, me diverti muito com ele. Tô louca pra ler os próximos volumes. E assim que eu finalizar toda a trilogia, eu posso fazer um vídeo completíssimo somente falando sobre ela pra apresentar eles pra vocês. O que vocês acham? Se vocês tiverem interesse, deixe aqui nos comentários. E é isso, gente. Esses são os últimos livros que eu li. Espero muito que vocês gostem das indicações. Todos eles têm resenha lá no meu Instagram. Se você tiver interesse, eu vou deixar linkado também aqui na descrição pra quem quiser conferir. E assim, são leituras que com certeza eu recomendo, que vocês vão gostar bastante. Se você já leu ou conhece alguns livros, comenta aqui abaixo o que você acha das histórias. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!